Então, corresponde, né, a precipitação corresponde ao retorno da água à superfície terrestre. Pode ocorrer de diversas formas, né? Como nós vimos há pouco aqui na imagem do ciclo hidrológico, tem aqui o termo precipitação, e como eu citei também no vídeo anterior, a água ela pode se precipitar de diversas formas, né? Dependendo da região, da estação do ano e de influência de outros elementos da natureza. Então a precipitação, não a chuva só, ela é esse retorno da água à superfície, né? Que ocorre de diversas formas aí, de acordo com a conformação geográfica. Depende muito do lugar, né, onde a precipitação acontece, a época do ano e os elementos que a favorecem. Então, as precipitações elas constituem, né, o mais importante componente do ciclo hidrológico, formando o elo de ligação entre a água e a atmosfera e a água do solo, né, principalmente com respeito ao escoamento superficial. Então, as precipitações, né, não existiria ciclo hidrológico se não houvessem as precipitações. Por isso que elas são consideradas, né, o componente mais importante do ciclo. Aqui temos um mapinha pequeno, né, acho que vocês conseguirão ver. Se não conseguirem, vocês veem no slide que eu já disponibilizei com maior facilidade. Então, um mapa de precipitação aqui de Rondônia. Cada faixa dessa representa uma quantidade de chuvas em milímetros, né? Claro que são médias, médias anuais, né? Então, claro que em alguns lugares podem ocorrer mais ou menos chuva em determinada época do ano e em determinado período, né? Como eu falei também na aula passada, para os estudos de climatologia, e o clima é o comportamento médio, né, da atmosfera, então nós precisamos de uma escala de tempo grande, 10, 15, 20, ou como se exige no rigor de uma escala maior, pelo menos 30 anos de observação. Então, nós temos médias aqui, essa faixa amarela, que está aqui entre 1.400 e 1.500 milímetros, né? Temos aqui faixas, esse tipo marrom mais escuro, que está no finalzinho aqui, né? Que pega somente essa parte menor, com mais de 2.000, aproximadamente 2.000 milímetros, né? 2.000 e 2.500 milímetros de precipitação anual. E isso como média, né? Tem meses que chove mais, meses que chovem menos, tem anos que chovem mais, anos que chovem menos. Então, aqui, em relação à precipitação pluviométrica, a chuva. E falando dela, né? A chuva é a precipitação de gotas de água oriundas da junção de gotículas que formam as nuvens, né? Ou ainda de descargas elétricas que atingem as nuvens situadas nas maiores altitudes. Então, a chuva é isso, precipitação de gotas de água, tá? Então, esse é o conceito básico, como ela acontece, oriunda dessa junção de gotículas, ou quando as nuvens sofrem, né, descargas elétricas, fazendo com que haja essa precipitação na forma de chuva. Existem vários tipos de chuva, né? Um deles chama-se chuvas frontais, um desses tipos. E elas são causadas, né, pelo encontro de uma massa fria com uma massa quente e úmida, né, de preferência, típica das latitudes, né, vejam na aula passada, latitudes tropicais e médias, como as do inverno do Brasil meridional. Lembrando que a palavra meridional se refere a sul, né, austral, meridional, sul. Então, chuvas frontais. É muito comum nós ouvirmos nos noticiários, né, nas previsões de tempo, por exemplo, uma frente fria surge lá no sul do Brasil e vai encontrar com uma frente quente que vem do interior da Bahia. Quando se encontram em São Paulo, vão ocasionar chuvas, ventos, etc. Então, as chuvas frontais, nós dizemos que elas ocorrem quando duas massas de ar, uma quente e uma fria, como está na imagem, se encontram, né? Encontram as suas frentes. O que seria a frente? A frente são as extremidades da massa de ar. Então, é como a gente escuta muito falar, né, na previsão do tempo, uma frente é uma massa de ar e a primeira parte dela que se choca com a outra, né, nós chamamos de frente. Né? Então, encontro de duas frentes, é como se fosse uma batida frontal entre duas massas de ar. Uma massa de ar frio, né, como está aqui no nosso esquema, e uma massa de ar quente. Então, nós temos aqui o choque térmico e, consequentemente, a precipitação. Outro tipo de chuva são as chuvas de convecção, né, que a gente vai ver agora.